Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar os nossos trabalhos e é tão bom estarmos aqui reunidos, todos nós, num só objetivo, de aprendermos sobre o amor, sobre o Evangelho de Jesus. E para isso, nós vamos contar com o nosso irmão André, cujo o tema da palestra, Meu Reino não é deste mundo. E antes de iniciarmos a nossa palestra, vou fazer uma leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, escrita, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas 10, 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e piedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente amanhã pode ser o enfermeiro que fez sempre o golpe dado. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina missão. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, meus irmãos, vamos elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mentor Francisco de Assis, num só pensamento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis, por mais essa oportunidade de podermos aprender sobre o amor. Graças a Deus que saímos dos nossos lares com a intenção de aprendermos e que possamos, Senhor, interiorizar essas lições para que possamos ser um colaborador da paz, da harmonia, da compreensão e com um coração alegre, Senhor,
por estarmos aqui, reunidos em teu nome. Vamos fazer a prece juntos, que Jesus nos ensinou em louvor a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Em nome de Deus, de Jesus, vamos iniciar mais um trabalho desta manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos passar para o nosso irmão André para nos brindar com a palestra. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente. Hoje o tema é Meu Reino não é deste mundo. Essa frase, Meu Reino não é deste mundo, é o título do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase, Meu Reino não é deste mundo, foi uma frase dita por Jesus em resposta a uma pergunta que Pilatos fez a ele. Eu vou ler um trechinho do Evangelho para a gente contextualizar. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Então, por que Pilatos fez essa pergunta a Jesus? És o rei dos judeus? Pilatos era o governador da região onde Jesus estava. Era o governador de Roma. Roma dominava aquela região. E Roma dominava quase que o mundo todo conhecido naquela época. Foi um período em que se dizia que o sol nunca se punha sobre Roma. Tamanha extensão dos territórios que Roma ocupava. Ele já tinha conquistado diversos países, diversos reinos. E Roma tinha já aprendido há algum tempo, que quando ela dominava, usando o poder militar, uma região, se ela tentasse se impor completamente, se ela tentasse impor, por exemplo, a sua religião, as suas ideias, a sua cultura, havia muita revolta daquele povo dominado e acabava que Roma tinha muito problema, muita disciplina, muita briga, muito soldado morrendo. Então eles aprenderam que eles dominavam a região, eles queriam cobrar impostos, e eles deixavam que o povo daquela região continuasse com a religião que eles tinham, com as crenças. Então, Roma dominava o povo judeu, cuidava da parte política, cuidava da polícia, por exemplo, ele tinha um poder de polícia, Roma, tinha soldados que prendiam e tinha o poder de julgar as pessoas, condenar as pessoas até a morte, inclusive. E cabia aos judeus cuidar da parte religiosa. Para que Roma não tivesse problema com os judeus, deixavam que eles cuidassem da parte religiosa. Os líderes judeus, eles queriam matar Jesus. Só que eles não tinham o direito de matar Jesus. E então o que eles foram levar Jesus para Pilatos e disseram para Pilatos: esse homem se diz ser o rei dos judeus, se faz passar por rei dos judeus. Isso não era verdade. O principal problema que os líderes judeus tinham contra Jesus era a blasfêmia. Jesus pregava uma nova ideia, trazia ao mundo uma ideia diferente daquela que os judeus possuíam. E Jesus
ele assumiu que ele era o Messias, porque o povo judeu esperava o Messias. Durante vários séculos, vários profetas anunciaram que viria alguém importante, né, que iria libertar o povo. Então eles esperavam o Messias. Quando veio Jesus, e Jesus começou a chamar a atenção do povo, né, principalmente porque ele curava as pessoas doentes, os paralíticos, leprosos, cegos. Isso chamava muita atenção e as pessoas começaram a crer que ele era o Messias. Só que o povo judeu era um povo que foi escravizado quase que a sua história inteira. Eles eram escravos no Egito. E aí Moisés lidera o povo judeu, né, para sair do Egito. Eles ficam 40 anos circulando no deserto, procurando a terra prometida, até que chegam no lugar onde eles se assentaram. Então, depois que eles se libertaram do domínio dos egípcios, né, e aí, algum tempo depois, vêm os romanos e dominam. Então eles eram de novo, não como escravos dos romanos, mas eles eram dominados. Então o que eles mais queriam era ter liberdade. Como Roma tinha um poder militar muito forte, eles esperavam que o Messias viesse como um rei guerreiro, né, que fosse libertar o povo judeu do domínio romano. Eles odiavam ter que pagar os impostos dos romanos. Então eles queriam matar Jesus, né, consideravam Jesus blasfemo, porque ele falava coisas que iam contra a lei mosaica, que era a lei principal deles, dos judeus. Só que essa acusação de blasfêmia não ia, o governador romano não ia se impressionar com isso, não ligava isso, porque isso era uma questão religiosa. Eles não cuidavam de questão religiosa. Então, quando eles foram levar Jesus para Pilatos, eles falaram: olha, esse homem aqui está dizendo que é o rei dos judeus. Então, por isso que Pilatos pergunta, assim que ele recebe Jesus, ele fala: você é o rei dos judeus? Porque se Jesus pretendesse reivindicar um trono terrestre, isso poderia ser interpretado como uma ameaça ao domínio romano. Então, ele poderia ser condenado por Pilatos. Só que o que Jesus responde? Meu reino não é deste mundo. Então, na conversa que Pilatos teve com Jesus, ele percebe que Jesus não representava nenhuma ameaça a Roma. Aquilo era apenas uma questão religiosa que os judeus tinham que resolver aquilo. Então, Pilatos volta para os judeus que não tinham entrado no palácio, né? Eles estavam na véspera da Páscoa. Na Páscoa, os judeus se purificavam, e jejuavam, para que eles pudessem estar, digamos assim, puros na Páscoa. Então, eles consideravam que se entrassem no palácio romano, eles ficariam puros. Então, eles ficaram de fora, entregaram Jesus aos guardas romanos, e aí o Pilatos vem para fora, vem com uma sacada, não sei exatamente, não fala, mas vem falar para os líderes judeus, né? Eu não tenho motivo para condenar esse homem. Ele não fez nada que eu possa julgá-lo e condená-lo. Isso é um problema de vocês, eu estou resolvendo. E aí os judeus, revoltados, gritaram, né, crucificam, matam, né, aquela bagunça, todo mundo gritando. E, inclusive, um dos apóstolos, quando a gente pega os evangelhos e vai ler esse trecho, um deles descreve que os judeus, inclusive nessa hora que eles estão revoltados, né, que Pilatos quer resolver, eles falam assim: Jesus tem impedido que os impostos de Roma sejam cobrados. Isso era mentira, né? Mas eles queriam algum motivo para que Pilatos condenasse Jesus. Então, diante daquela revolta toda, Pilatos volta de novo para dentro e pergunta mais coisas para Jesus. Só que nessa hora Jesus já não responde mais, fica calado, né? Aí ele volta de novo e fala assim: tem certeza? Esse homem é uma pessoa que não fez nada, né? O que vocês estão acusando? E de novo eles gritaram, ficaram pedindo a morte de Jesus. E aí é nessa hora que Pilatos vai e lava as mãos. Ele pega a água, lava as mãos e fala: olha, esse sangue não vai cair sobre mim. Esse homem é um inocente, mas se vocês querem matá-lo, Pilatos ainda fala assim: na Páscoa eles tinham por costume, Roma perdoava um criminoso, né, na Páscoa.
Então Pilatos, ainda na terceira vez, ele pergunta, ele falou assim: estamos na Páscoa, vocês não querem que eu perdoe esse homem? Né? E aí foi quando eles pediram para que Barrabás, que era um criminoso conhecido, que estava preso por homicídio, né, fosse liberto em vez de Jesus. E aí nessa hora, então, Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Né? Então, nessa lição, né, essa frase que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então Pilatos pergunta: és, pois, rei? Se o seu reino não é deste mundo, é de algum outro lugar. E aí Jesus fala: tu dizes, sou rei. Então a realeza do Cristo, ela não era uma realeza como a da terra. Né? Na terra, você é rei quando você nasce filho de uma rainha. Então você tem uma linhagem. Existem vários tipos de governo. Né? Existem imperadores, existem na república, os presidentes que são eleitos. O governo do Cristo não era nesse tipo. No reino dos céus, digamos assim, existe também uma hierarquia, existe um governo. Só que Deus concede esse poder de governar segundo a condição moral do Espírito. Então a gente aprende, por exemplo, aqui no Espiritismo, nós aprendemos no Espiritismo que todos nós temos um Espírito protetor. Muitas religiões creem nisso, o anjo da guarda. Então o Espírito protetor é alguém que se responsabiliza pela nossa passagem aqui na Terra. Então cada um de nós tem o seu. Dependendo do Espírito, se for um Espírito mais evoluído, ele consegue cuidar de mais uma pessoa ao mesmo tempo. Então às vezes é comum você ter uma família onde você tem um Espírito que é mais elevado e toma conta de todo mundo. Existe uma hierarquia, né, da mesma forma que na igreja tem uma hierarquia dos anjos, né, tem um querubim, um arcanjo, existe uma hierarquia que, como eu falei, é baseada na autoridade moral que cada espírito possui. Então você tem, por exemplo, num bairro de uma cidade, você tem um espírito superior que é responsável por aquele bairro. E você tem um que é superior, que é responsável pela cidade, um que é pelo país, e assim vai. Né? E você tem em cada planeta um espírito que é responsável por todos os espíritos daquele planeta. No caso da Terra, esse espírito é Jesus. É o que a gente aprende no Espiritismo. Jesus atingiu um estado de evolução espiritual, ele tornou-se espírito puro, e aí ele começa a colaborar com Deus de uma maneira maior, de uma maneira superlativa, digamos assim. Então é como se ele se tornasse o espírito protetor, o anjo da guarda da humanidade inteira, da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada, que habita esse planeta. Cada planeta tem o seu. Então quando Jesus responde, né, a Pilatos, né, pergunta: tu és o rei dos judeus? Aí ele fala: meu reino é desse mundo. Mas aí Pilatos fala: então, pois és, então és rei de alguma forma? E aí Jesus fala assim: tu dizes, sou rei. Então ele estava se referindo a essa outra realeza, não uma realeza da terra. Não era o rei que os judeus esperavam. Os judeus esperavam o Messias. E os líderes judaicos da época, que eram do Sinédrio, eles não reconheciam Jesus como Messias, por isso queriam matá-lo pela multidão, a quantidade de pessoas que ele arrastava com o seu magnetismo, com o seu poder. Quando Jesus fala que o reino não é deste mundo, ele está falando que o reino dele é de algum outro lugar. A gente entende isso como a vida futura, a vida após a morte. E para a gente entender muitos dos ensinos que Jesus nos trouxe, muitas das coisas que ele falou, a gente precisa acreditar que existe um depois, uma vida após essa vida. Senão muitas das coisas que ele falou perdem o sentido. Muitas das pessoas que leem a Bíblia, leem os Evangelhos, se não acreditam, são materialistas, não acreditam que há algo depois, muita coisa não faz o menor sentido. Por exemplo, nas bem-aventuranças, Jesus fala: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome,
por sede de justiça, porque serão saciados. Então ele está prometendo compensações para os sofrimentos, as dores, as dificuldades que nós passamos aqui. Só que muitas pessoas passam do berço ao túmulo, ou seja, vivem a vida inteira, sem nunca encontrarem, por exemplo, isso que ele falou. Então, só faz sentido o que ele falou se ele estivesse referindo a uma outra vida. Quando ele falava do reino dos céus, era um lugar onde a justiça divina seria exercida de forma plena. Na terra nós estamos sujeitos às leis dos homens, né? Nós estamos sujeitos a esse atrito entre uns e outros, né? Nós convivemos com pessoas que são melhores do que nós, pessoas que ainda não evoluíram tanto. Então a gente tem esse atrito entre pessoas boas e pessoas más. E isso faz parte do processo educacional que Deus criou para nós, certo? Nós reencarnamos diversas vezes, Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a gente tem liberdade de agir, liberdade de escolha, a gente pode escolher fazer o mal, mas Deus nos torna responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. É como se estivéssemos plantando a cada instante, cada pensamento nosso, cada atitude, né, cada fala nossa, ela tem uma consequência. E o Espiritismo explica isso, a lei de causa e consequência. Então, a todo momento nós estamos plantando, tudo que nós plantamos tem consequências, e nós somos responsáveis por isso. Então, em algum momento, nós teremos que colher isso que nós estamos plantando. Não como uma forma de castigo, mas uma forma de educação, para a gente aprender, para a gente sentir a dor que a gente causa no outro, né, e a gente saber que aquilo não se faz. Né? Todos nós somos iguais na dor, né? A gente sente da mesma forma as dores. Então, quando nós estamos aqui na Terra, é natural que nós, convivendo com pessoas que muitas vezes têm ideias diferentes das nossas, ou emoções diferentes das nossas, a gente, nesse atritar, a gente acaba se machucando. E aí a gente vai aprendendo a agir de forma melhor. Por isso Jesus veio, o professor veio à Terra para nos ensinar qual o caminho que nós devemos caminhar, qual caminho devemos seguir, o que nós devemos fazer, como agir, né? Para que nós possamos encontrar tudo que Ele prometeu no reino dos céus. Fazendo bem na terra, a gente já consegue colher aqui os frutos. A gente se livra de muitos males praticando bem, devolvendo o bem quando alguém faz o mal. Isso cria em torno de nós uma certa proteção vibratória, digamos assim, né? Que nos ajuda muito, mas não nos livra de colher aquelas coisas mais graves que nós plantamos, certo? Por isso, muitas pessoas que são boas a vida inteira também sofrem. Muitas pessoas que só plantaram bem também sofrem. Por quê? Estão colhendo coisas do passado. E nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, em um outro capítulo, vai explicar. Ele fala de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ou seja, se estamos sofrendo alguma coisa nessa vida e nada fizemos para receber aquilo, então a gente tem certeza que a gente fez uma outra vida, que as leis de Deus são justas. Então Jesus falava da vida futura, e pelos ensinos que Ele deu, pelos exemplos que Ele deu, Ele nos mostrou que essa questão da vida futura tem que ser uma questão central nas nossas vidas. Nós devemos nos preocupar com o depois. Na época que ele veio, ele não poderia dar detalhes de como seria essa vida, né, esclarecer, mas ele deu para o que a época podíamos entender, nós lá estávamos, né? Ele deu exemplos, por exemplo, quando Pedro corta a orelha do soldado, ele cola a orelha no lugar e fala: embainha a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele estava falando da lei de causa e efeito. Em outro momento, quando ele ensina, né, se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho é motivo de escândalo, é melhor lançar longe,
né, teu pé, tua mãe, tua mão, teu olho, do que entrar na vida com eles e você se perder. Ele estava explicando também uma questão da lei de causa e efeito e da reencarnação. Mas na época era impossível entender. Mas ele já deixou lá o ensinamento. Vem o Espiritismo, muitos séculos depois, no momento em que a humanidade já evoluiu, a ciência já evoluiu bastante. E nós já temos condição de entender melhor o que Jesus estava dizendo. Então o Espiritismo vem nos mostrar com mais clareza que existe o reino dos céus, que existe o plano espiritual, como nós chamamos de Espiritismo, que nós viemos de lá, lá é a origem, né? Lá é onde a vida real ocorre, e que a vida na Terra nada mais é do que uma passagem, que dura pouco. Nós vivemos no máximo uns 100 anos. Se você pega com relação à história, por exemplo, é muito pouco, né? É uma passagem. E o Espiritismo vem reforçar o que Jesus disse. Nós devemos viver na Terra tendo em mente que nós vamos para um outro lugar. E que a nossa felicidade nesse lugar vai depender dos nossos atos aqui. O que nós estamos plantando? A gente vem aqui para crescer, para aprender a parar as arestas, para reparar os nossos defeitos morais, para entrar em convívio com aquelas pessoas com as quais convivemos no passado e infelizmente machucamos, erramos com elas. Então a gente vem para reparar, a gente vem para construir a nossa felicidade, a felicidade daqueles que estão em contato conosco. Isso se faz plantando bem, cada dia. Como nós temos as nossas tendências do passado, por já milhares de encarnações, através de milhares de anos, né? Nós infelizmente persistimos em errar, a gente tem aquela tendência, aquela propensão a continuar cometendo os mesmos erros. Mas precisamos fazer um esforço para que a gente consiga plantar o bem, mesmo quando o mal está vindo, a gente responder com o bem. Aí a gente vai estar seguindo os ensinos de Jesus e a gente vai estar construindo o reino dos céus dentro de nós. E aí quando nós formos para a vida futura, a gente já construiu o céu aqui. E aí a gente vai para um lugar onde todas as pessoas, a gente vai se juntar por uma lei de afinidade, com pessoas que construíram o céu aqui. E aí esse lugar vai ser agradável, vai ser como o céu que a gente acredita aqui na Terra. Vai ser, no Espiritismo a gente aprende em detalhes como é a vida, além da vida, né? Através das mãos do médium Francisco Cândido Xavier, vieram inúmeros livros que descrevem isso, principalmente o de André Luiz, o espírito que foi para o outro lado, né, descobriu como era a vida, pediu a permissão para vir escrever para nós, e teve a permissão através do Chico, ele escreveu, se não me engano, 13 livros. O primeiro chama-se Nosso Lar, que é um livro em que ele conta o que aconteceu com ele desde a hora que ele morreu, chegou do outro lado, e o que foi se desenrolando. Então ele conta, é um romance, um livro muito bom, cheio de ensinamentos e cheio de detalhes de como é a vida espiritual do outro lado. Então ele descreve cidades, universidades, instituições, né, dos mais diversos tipos, para realizar diversas coisas. Ele nos traz em detalhes o que Jesus não pôde dizer na época que ele passou por aqui. Como é esse lugar para o qual todos nós iremos, porque todos nós iremos morrer. Então, vale a pena ler esses livros, né? Cada livro vai contando mais detalhes. Temos outros livros de outros autores que vão nos detalhando. Isso é muito bom porque a gente vê as consequências do que nós fazemos aqui do outro lado. Então, nós temos cidades belíssimas, cidades evoluídas, modernas, né, onde as pessoas que conquistaram o céu vão poder viver, habitar, estudar, ter suas casas.
E aquelas pessoas que não aproveitaram o tempo aqui na Terra para fazer o bem, os criminosos que mataram, os que roubaram, os que enganaram, por uma questão de afinidade, como eles não construíram o reino dos céus no coração, eles vão se juntar com pessoas que têm aquele padrão vibratório. E aí formam-se, no lugar onde eles se aglomeram, cidades horríveis, né? Porque a vibração é pesada, a vibração é negativa. Então seria o que a gente chamaria de inferno, né? Mas o Espiritismo ensina que o inferno não existe naquela concepção que nós temos, né? De que a pessoa é condenada, né? A pessoa erra, vai para o purgatório. No purgatório ela tem a chance de sair dali, né? Se ela purgar, se ela pagar pelo erro ali, ela consegue sair. E outras que não conseguem, digamos, purgar ali, vão para o inferno, de forma definitiva e para sempre. O Espiritismo ele mostra que não existe esse para sempre, porque Deus é Pai, como Jesus ensinou, e Deus nos ama. Deus tem um plano educacional para todos nós, Ele quer que nós cresçamos, certo? Então, quando um filho erra, Deus não condena aquele filho para sempre, né? Ele tornou o filho responsável por aquilo que pratica. Ele responsável vai sofrer as consequências do que fez, como uma forma educativa, mas passado um certo tempo, aquele filho volta para a escola para aprender e continuar a seguir em frente. Então, esse meu reino não é deste mundo, que Jesus falava, é esse local, depois dessa vida, e o Espiritismo nos dá uma grande vantagem, ele nos dá o mapa e a bússola, que a gente pode estudar e nos preparar para que a gente possa construir, né, esse lugar dentro da gente. Quando a gente for para o outro lado, a gente vai comungar, a gente vai estar em contato, né, com aquelas pessoas que construíram também. O Espiritismo é uma religião que esclarece muito. Precisamos estudá-la, aproveitar que nós temos esse recurso em mãos. Porque a grande maioria das pessoas que está encarnada nesse planeta não tem a menor ideia. O Espiritismo, daqui a alguns séculos, vai estar bem conhecido, daqui a uns 4, 5 séculos, porque a própria ciência vai evoluir a ponto de descobrir o Espírito. Então, o Espiritismo é uma religião para o futuro, mas que nós aqui, grande minoria do planeta, nós já temos acesso a essas verdades que explicam as lições do Cristo, que nos dão muitos detalhes, né, da lei de causa e efeito, da vida após a morte, e nos ensina qual é o caminho que nós devemos seguir. Precisamos fazer o bem, precisamos praticar a caridade, precisamos reparar os erros que nós cometemos. Quando a gente segue com Cristo, mesmo quando a gente está envolvido em problemas, a gente caminha mais leve, a gente consegue ter esperança, a gente consegue ter fé, ter até alegria para caminhar seguindo o Cristo, na certeza de que nós vamos chegar, nós vamos alcançar a meta que Ele prometeu, nós vamos ter as compensações que Ele prometeu quando Ele falou das bem-aventuranças. Mas é como Ele falou, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga. Então precisamos seguir os passos dele, os ensinamentos dele, que ele deixou, estudar o Evangelho, para que aquilo seja introjetado em nosso ser e os nossos atos comecem a ser guiados por esses ensinamentos. Era isso que eu tinha para trazer a vocês. Muito obrigado.